Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com. Ou, se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de mais um filme indicado ao Oscar de melhor filme, entre outros, em 2025, Um Completo Desconhecido. You tramped all the way from Minnesota. Why is that? I wanted to catch a spark. If you're traveling in the North Country Fair, I say no one wants to hear what a kid wrote last month. Well, I like your songs. where the winds hit heavy on the borderline, Who wrote this? He did. remember me. How about that Joan Baez, folks? Well, she's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty. Love mine. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. Eu estava já há algumas semanas esperando esse filme estrear no Brasil, desde que eu assisti, para a gente retomar finalmente aquela discussão que vira e mexe eu menciono por aqui e que eu já, na verdade, discuti em alguns episódios anteriores sobre cinebiografias. Finalmente chegou a hora da gente falar sobre mais uma cinebiografia de um músico. E, na verdade, não é uma cinebiografia de um músico, é uma cinebiografia de Bob Dylan. Mas espera aí, será que é realmente uma cinebiografia de Bob Dylan? Quando eu falo a palavra, o termo cinebiografia, o que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza que você vai se lembrar de filmes como Bohemian Rhapsody, o filme lá do Queen, do Freddie Mercury. Você vai se lembrar talvez de Ray, a cinebiografia do Ray Charles. Você vai se lembrar de Johnny June, cinebiografia do Johnny Cash / da June Carter, entre outras cinebiografias que abordam a vida inteira ou quase inteira de um determinado artista, com precisões e imprecisões históricas, com liberdades criativas. Tem inclusive cinebiografias que eu já falei aqui para vocês, cinebiografias que me agradam muito mais, como por exemplo a do Elton John, Rocketman, que se baseia na vida do Elton John para construir uma coisa diferente. Não dá para você dizer que aquele filme é uma cinebiografia do Elton John. E aí chegamos até Um Completo Desconhecido. O meu ponto sobre cinebiografias e que vai nos direcionar aqui para esse filme é que uma cinebiografia, todo mundo vai ter alguma coisa contra ou alguma coisa a favor. Se você é um fã, um die-hard fan, vocês conhecem essa expressão, né? Um fã die-hard é aquele que
é o fã de carteirinha, é aquele cara que sabe tudo sobre o artista, coleciona coisas, às vezes já escreveu obras, não suporta que fale ou façam alguma coisa com o artista diferente da ideia que ele tem daquele artista. Então esse fã, com certeza, ele vai sempre detestar o filme. Existem exceções, eu me lembro muito bem de um amigo, Terence Machado, quando a gente foi assistir o Bohemian Rhapsody numa cabine de críticos, e o Terence é um grande fã. Terence, para quem não conhece, é do programa Alto-Falante, da Rede Minas, tem mais de 20 anos de bons serviços prestados a essa área, e o Terence sempre disse que o Queen é a banda da vida dele, foi a banda que o colocou no rock. Então, claro que assistir uma cinebiografia do Queen para o Terence tinha um contexto todo diferente. E eu me lembro do Terence sair da cinebiografia com os olhos cheios de lágrima. E aí, um die-hard fan do Queen como o Terence conseguiu entrar na onda da cinebiografia. Então tem o Die Hard Fan, ele tem esses dois caminhos. Ele ignora as imprecisões históricas, ignora que algumas liberdades estão sendo tomadas ali em prol do filme, em prol do cinema, em prol da narrativa, ou ele detesta e simplesmente execra aquilo, fala que aquilo não representa o artista e tudo mais. Se você não é um die-hard fan, é bem provável que você vá se encaixar nesse segundo grupo, nesse que não vai prestar tanta atenção nas imprecisões históricas e embarcar ou não, caso você goste ou não do filme, do filme. Mas aí tem uma pessoa como eu. Eu não sou um die-hard, quer dizer, eu sou muito fã do Bob Dylan, mas eu não sou um especialista, daqueles que tem livros e livros publicados e bibliografias inteiras de Bob Dylan na estante, todas as edições, todos os discos, todos os bootlegs do Bob Dylan. Eu não sou esse cara, eu sou um grande fã do Bob Dylan, eu conheço a vida do Bob Dylan, vida e obra do Dylan, só que eu também sou esse cara que entende que cinebiografia é uma obra de ficção, como eu já falei tantas vezes aqui para vocês e como eu estou aqui repetindo. Eu estava esperando esse momento para poder repetir e reiterar isso para vocês. Cinebiografia é uma obra de ficção. Por mais que essa obra de ficção seja baseada em um livro super elogiado chamado Dylan Goes Electric, do Elijah Wald. Esse livro foi publicado em 2015 e ele é, por si só, um recorte da vida do Dylan. Entenderam essa palavrinha? É um recorte da vida do Dylan? Então não espere aqui uma cinebiografia do Dylan de 1961 até os dias de hoje, ou até, sei lá, a década de 70, 80, não dá pra fazer isso, até porque cá entre nós, você fazer uma cinebiografia nesses moldes de Bob Dylan não dá pra ser um filme só. Talvez tenha que ser uma série de filmes, talvez tenha que ser uma série de TV, uma série de streaming com vários episódios, várias temporadas, sobre a vida do Dylan. Então, para você fazer uma cinebiografia, para você filmar Bob Dylan, você tem que tomar algumas decisões. Uma delas é o recorte. E eu acho que o recorte desse filme é uma decisão acertada. Ele é baseado em um livro que já era esse recorte. Qual é o recorte? É o início da vida do Dylan, mostrando o início do fenômeno Bob Dylan, de como o Bob Dylan apareceu na cena de Nova York, na cena folk de Nova York, se tornou um grande astro, e o filme e o livro terminam na célebre apresentação dele no Newport Folk Festival de 1965, quando o Dylan é considerado o traidor do movimento folk. Ele chega lá e faz um set elétrico, ele toca com guitarra para desespero dos organizadores, desespero do Pete Seeger, que era um dos organizadores do festival, do Newport, para desespero de todo mundo que
tinha o folk como algo imaculado, que tinha aquele festival como algo imaculado, voltado para o folk, para o tradicionalismo folk. O Dylan chega lá, pluga a guitarra e muda a história, não só da folk music, mas muda a história da música norte-americana. Esse é o plot, essa é a sinopse de Um Completo Desconhecido, e cá entre nós, eu acho muito acertada, por alguns motivos. O primeiro deles é porque cobre a parte, uma das partes. É difícil falar a parte, porque o Dylan tem tantas partes, tantas porções, tantas facetas em sua vida e carreira que é difícil falar a parte mais importante. Mas vamos falar uma das partes mais importantes da vida e da carreira do Dylan, que é exatamente essa que eu falei. Quando ele aparece e as primeiras composições, quando ele é inserido naquele contexto da folk music e quando ele começa a se distanciar da folk music e assumir um papel muito maior, muito mais importante do que o próprio gênero folk music. Quando ele muda o gênero folk music e mostra que o folk não precisaria ser só aquilo, e a grande mistura de ritmos e gêneros que ele faz na sua música a partir de então molda a música americana e molda a própria folk music, molda inclusive o público que passa a olhar com outros olhos para a própria obra do Dylan, passa a olhar com outros olhos para o próprio gênero folk music e enxerga que existe um universo muito maior, muito mais amplo do que aquele gênero para ser degustado. É exatamente isso que o filme mostra. Outra coisa que me agradou em Um Completo Desconhecido foi a maneira que o James Mangold, o diretor James Mangold, achou de contar a história, filmando tudo, de certa forma, de uma maneira convencional. Ele não toma liberdades, digamos, de estilo, liberdades de linguagem para contar a história do Dylan. Se você quer um filme que toma liberdades e conta a história do Dylan, conta recortes da história do Dylan de outra forma, vá assistir o I'm Not There. Não confundir, por favor, com I'm Not Here, que é o nosso Ainda Estou Aqui. Esse filme, I'm Not There, não sei se vocês estão lembrados, é um filme que tem vários atores interpretando o Dylan, inclusive atrizes. Tem a Cate Blanchett interpretando o Dylan, e interpretando o Dylan de várias formas, de vários momentos da vida dele e da carreira dele, tomando muitas liberdades e pegando a obra desse grande artista que é o Dylan e expandindo. Quando você expande um pouco, não fica naquele formatão convencional, você toma certas liberdades. Eu gosto muito de I'm Not There, eu até revi o filme recentemente, até para me preparar para assistir esse aqui, O Completo Desconhecido, e acho sim que aquele filme retrata Bob Dylan, mostra um Bob Dylan, ou vários Bob Dylans, como você quiser, de uma maneira que vai agradar o tal Die Hard fan. Agora, o Die Hard fan não vai gostar desse filme aqui? Eu acho que vai. Eu acho que vai porque o filme, no final das contas, feito pelo James Mangold, baseado nesse livro e seguindo a trajetória do Dylan até esse momento crucial na vida, na obra, e não só na vida e na obra do Dylan, mas na vida, na obra da música norte-americana, do folk, da folk music, de um gênero da música, é muito bem feito, muito fiel, e eu não vejo como o Die Hard fan, que não se importa com as imprecisões históricas, não vai gostar. E aí, outro grande acerto desse filme chama-se Timothée Chalamet. E aí eu já vou misturar um pouco as histórias aqui, misturar elenco com trama do filme. A escalação do Timothée Chalamet, que é o ator do momento, ou um dos atores do momento, tem várias virtudes. A primeira delas é que o Timothée Chalamet ficou muito parecido com o Dylan. Então, não tem como você olhar para a tela e não enxergar o Bob Dylan ali. A segunda coisa, e que para muita gente pode ser uma heresia, é que o Timothée Chalamet cantou. Eles poderiam tranquilamente fazer como no filme do Queen e colocar o ator para dublar as músicas do Dylan. Mas quando o ator canta, você se abstrai do fato de ser uma cinebiografia do Bob Dylan, você deixa de lado a precisão histórica, a precisão da música e todas as demais
precisões em prol daquela narrativa, em prol da narrativa que o filme está te apresentando e em prol de uma música que a gente vê nitidamente que é um ator reinterpretando as músicas do Dylan, ou interpretando igual as músicas do Dylan. Entendam como vocês quiserem, mas o fato é que o Chalamet cantando, e cá entre nós canta muito bem, tem gente inclusive por aí dizendo que ele cantou algumas músicas até melhor do que o próprio Dylan, e eu acho isso um absurdo, mas enfim, tem gosto pra tudo. Eu recomendo vocês ouvirem a trilha sonora desse filme, já tá aí disponível há algum tempo em todas as plataformas, e prestarem atenção na interpretação do Chalamet, na interpretação musical do Chalamet nesse sentido, e perceberem o quanto o moleque é bom, desculpa aí, mas no bom sentido, né? O quanto ele é bom de interpretação, ele consegue cantar, ele emulou a voz, foi uma coisa que me chamou a atenção desde o início, desde a primeira sequência, quando ele chega a Nova York e vai, bom, eu tô aqui falando algumas coisas do filme, é um filme baseado num livro, é um filme que não tem spoiler, então eu vou me permitir falar algumas coisas aqui sobre esse filme sem dar spoiler, porque eu acho que isso aqui não tem como ter spoiler, né? Desde a primeira sequência que ele chega a Nova York e vai visitar o Woody Guthrie no hospital e encontra ali com o Pete Seeger e se estabelece essa relação entre os três, o Pete Seeger sendo uma espécie de mentor para ele e o Woody Guthrie sendo aquela figura que paira sobre todos eles, o grande nome da folk music norte-americana, o grande ídolo do Bob Dylan. Tem uma sequência inclusive que o adesivo que o Woody Guthrie utilizava em seu violão, que era "This machine kills fascists", traduzindo em bom português, essa máquina mata fascistas, o Dylan coloca isso também em seu violão em um determinado momento. Então, desde essa primeira sequência, que ele pega o violão pela primeira vez e vai tocar alguma coisa e canta Song for Woody para o Woody Guthrie ali no hospital, eu já estava entregue. Porque eu abri um sorriso nesse momento, porque eu percebi, esse filme vai funcionar. Esse cara, Timothée Chalamet, vai funcionar como o Dylan. E realmente funcionou. Não só nesse primeiro momento, mas quando o Dylan começa a ter sucesso, quando ele grava e lança os primeiros discos, a mudança física, a mudança de expressão do Chalamet como Dylan, a mudança de personalidade. É difícil você falar em mudança de personalidade envolvendo Bob Dylan, porque são tantas personalidades, são tantas facetas desse artista, e o Chalamet conseguiu entender um pouco o que é o tal Bob Dylan, o que é essa entidade chamada Bob Dylan, esse homem misterioso, esse artista incrível chamado Bob Dylan, captou isso e incorporou um pouco disso nesse filme. Eu tenho certeza. Bom, o Dylan disse que não assistiu ao filme. Isso é a coisa mais Bob Dylan que você pode ter. Aliás, a segunda coisa mais Bob Dylan que você pode ter. A primeira é o Dylan não ter ido buscar o Prêmio Nobel de Literatura quando ele ganhou há alguns anos. Isso também é uma coisa muito Bob Dylan. Um cara que tem histórias e histórias ao longo das décadas, um cara difícil, e no filme a gente vê esse lado difícil principalmente em relação às mulheres. Enquanto eu tava vendo o filme, eu até comentei com minha namorada que esse filme é uma espécie também de apresentação do Dylan para novas gerações, para uma geração Z. Bom, tem o Chalamet, então eu acho que a geração Z vai se interessar por um filme com o Timothée Chalamet. Esse filme funciona como isso. Agora, se ele funcionar como isso, talvez a geração Z vá olhar para o Dylan e pensar que macho tóxico, né? Porque a relação dele com a Sylvie, que é o papel da Elle Fanning, baseada na Suzy Rotolo, que foi a primeira namorada do Dylan quando ele chegou em Nova York, a relação do Dylan com a Joan Baez, que é vivida pela Mônica Barbaro, as idas e vindas dessa relação dele com a Sylvie, com a Joan Baez. Em determinado momento, eu mesmo virei pra minha namorada e falei assim, que homem tóxico, que homem horroroso,
E o filme não se furta a mostrar o Dylan dessa forma, porque apesar de ser essa grande entidade, é óbvio que o Dylan tem muitos problemas, o Dylan tem uma faceta que muita gente não gosta. A gente tá falando aqui de duas relações que ele teve com mulheres e que são mostradas no filme, é óbvio, claro, é uma cinebiografia, toda essa ressalva que eu faço. Agora, no final das contas, essa é a imagem que o James Mangold, que o roteirista, que o livro principalmente passa do Dylan, que ele tinha algumas atitudes que eram atitudes de macho tóxico. Então eu queria até ouvir de alguém que não conhece a vida, a carreira e obra, principalmente a vida pessoal do Dylan. Queria ouvir de alguém da geração Z que ficou conhecendo o Dylan através desse filme, o que achou, se realmente passou essa imagem que eu tô pintando aqui pra vocês. Eu acho que não tem muito como a gente fugir, mas na minha cabeça essa é apenas uma das facetas do Dylan, e a gente tem que pensar também que isso é uma outra época, né? Toda aquela discussão de época, como os homens tratavam as mulheres na década de 60, por mais que o Dylan tenha momentos e facetas, a própria vida pessoal do Dylan sempre foi uma coisa... É um cara que sempre esteve à margem dessa cultura de celebridades, seja lá o que for essa cultura de celebridades, desde a década de 60. Eu acho até que ele teve uma popularidade maior, ele foi um grande astro de estar na mídia o tempo todo, ali na década de 60, 70 até 80. De lá pra cá ele tem sido bem recluso, ele embarcou na sua The Never Ending Tour, que é a turnê que nunca acaba, lança discos esporádicos e mantém a aura de mistério. O grande barato do Dylan é que ele sempre teve essa aura de mistério, sempre foi um artista imprevisível na vida pessoal e na própria vida artística. Você nunca sabia ao certo o que o Dylan ia fazer, e isso se reflete no próprio filme. No filme você vê o Dylan tomando decisões e brigando com pessoas e indo contra a maré, nadando contra a maré, não só nos relacionamentos pessoais, mas na vida artística, em sua carreira, indo contra a maré, gravando músicas que muita gente não gravaria, falando coisas que muita gente não falaria, indo para lados como é o lado elétrico em detrimento do acústico, lados que você não imaginava, lados que a mídia, lados que o mundo artístico não imaginava para um artista como o Bob Dylan naquela época, e isso tá muito representado no filme. Eu não vou entrar aqui nos meandros, nos detalhezinhos da trama, porque eu acho que o que importa nesse filme é o macro dele. Você pode até encontrar um ponto ou dois, como eu já encontrei aqui falando pra vocês, que eu acho discutíveis, mas eu acho que no cômputo geral, e eu adoro essa expressão, acho que eu já falei aqui pra vocês em outras vezes, no cômputo geral, é um filme que me agradou bastante, é um filme gostoso de assistir, em que pese esses pontos, tá? Mas é um filme gostoso, agradável. Você termina o filme entendendo um pouco do mito Bob Dylan, entendendo um pouco de quem é esse artista enigmático que por tantas vezes foi para lados diferentes e mudou os rumos da música e da cultura pop, e que eu tenho certeza que vai instigar quem não conhece, quem não é versado na obra do Dylan, a procurar mais coisas sobre ele. E eu acho que aí sim o filme cumpriu o seu papel, fazer com que as pessoas procurem algo de Dylan e procurem algo mais, e procurem documentários. E aí, parênteses, vou indicar para vocês o No Direction Home, o documentário dirigido pelo Martin Scorsese, que tá disponível, até olhei aqui, tá disponível no Globoplay, confiram aí, mas acho que tá disponível no Globoplay sim. Que esse sim é um documentário espetacular, feito em 3 partes, que mostra muito da vida do Dylan, que mostra a carreira do Dylan, a obra do Dylan, e aí sim você vai começar a se aprofundar. Assistam também o I'm Not There, ou o filme I'm Not There, em bom português, Não Estou Lá, filme de Todd Haynes, em que, olha só, o Bob Dylan é interpretado pelo Christian Bale, pela Cate Blanchett, pelo Marcus Cole Franklin, pelo Richard Gere,
pelo Heath Ledger e pelo Ben Whishaw. É um filme sensacional e acabei de olhar aqui, ele sim está no MUBI, tá? O Completo Desconhecido, no final das contas, é um filme que é uma introdução à obra do Dylan. E mais do que ser uma introdução ao personagem Bob Dylan, que é uma introdução ao personagem, é uma introdução à obra e a um momento em que a música parecia se importar. Eu falei aqui atrás que o Dylan não é um daqueles artistas celebridades, ele nunca foi, ele sempre quis passar sua mensagem através da música, e eu acho que isso está muito bem refletido no filme, através da música, através dos caminhos pelos quais a música percorreu e percorre até hoje. Mas é muito legal a gente assistir um filme em que a música é o cerne, é o ponto de referência da trama, da história. É a música que importa. O resto, no final das contas, é tudo secundário. Falei do Chalamet, falei do James Mangold, não posso deixar de falar do resto do elenco, que pra mim tá incrível. Tanto a Elle Fanning como a Sylvie, que é baseada na Suzy, a Mônica Barbaro como a Joan Baez, fiquei até com lágrima nos olhos de ver a Joan Baez sendo interpretada e tendo a sua importância reconhecida dentro de um filme sobre Dylan, e o Edward Norton como Pete Seeger. Peguem aí uma foto do Pete Seeger ou um vídeo do Pete Seeger e comparem para vocês verem se o Edward Norton não fez um bom trabalho. Eu dou 4 estrelas para Um Completo Desconhecido e recomendo que você procure mais sobre Dylan. Se você não conhece, claro, procure, ouça os discos dessa fase do Dylan para você entender que vai do início até o Highway 61, que é o finalzinho do filme ali, ele tá gravando e vai lançar o Highway 61 Revisited, que é o disco que tem a música Like a Rolling Stone, de onde foi tirado o título desse filme. A Complete Unknown tá na letra de Like a Rolling Stone. Então pegue essa primeira fase e depois embarque no Dylan dos anos 70, no Dylan dos anos 80 e embarque também no Dylan recente. Ouça o último disco que ele lançou, que é o Rough and Rowdy Ways de 2020, que, enfim, tem músicas incríveis, mas tem pelo menos um clássico. Imagina Bob Dylan em 2020 lançando um clássico, que é uma música de 10 minutos, aliás, desculpa, de 16 minutos, chamada Murder Most Foul, que encerra esse disco do Dylan. E olha, você ouvir uma música dessa, de um cara como Dylan, a essa altura do campeonato, é no mínimo de tirar o chapéu. Agora eu quero saber o que você achou de Um Completo Desconhecido. Me conta como é que esse filme bateu pra você. Você conhecia a obra do Dylan? Você não conhecia? Tinha alguma ideia do que era Bob Dylan? Tinha algum preconceito? Ficou com algum preconceito? Me conta tudo que eu quero saber. Para falar comigo, basta usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Mande uma mensagem através do YouTube, nos comentários, caso vocês estejam ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com as previsões do Oscar, ou as minhas previsões do Oscar. Vamos falar sobre os indicados do Oscar, ok? Ainda esta semana. Um grande abraço e até lá!